Sejam bem-vindos a mais uma rodada de entrevista no projeto Mulheres nas Ciências Florestais, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu estou acompanhado com a professora Cláudia, coordenadora do nosso projeto, e também com a Renata, compondo aqui os membros da equipe. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a professora Angeline Martins, da Universidade Federal de Viçosa, e agora eu passo a palavra à professora Cláudia, que vai conduzir a entrevista com as perguntas, e vamos até lá. Pode ir, Cláudia. Obrigada, Alessandro. Boa tarde para todos. Professora Angeline, antes de tudo, muito obrigada por sua disponibilidade em estar compartilhando suas experiências de vida aí com a gente. E eu gostaria, assim, de começar, como a gente sempre começa, né, pedindo para a entrevistada se apresentar, falando seu nome e mostrando para a gente como que foi a sua trajetória profissional. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço poder falar com vocês um pouquinho, né? Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Me sinto muito contente em já conseguir falar com vocês sobre isso. Bem, então eu sou a Angeline, tá? Eu sou engenheira florestal, sou formada na Universidade Federal do Paraná, né? Na turma de 2010. Então, eu sou engenheira florestal, fiz mestrado e doutorado na engenharia florestal de Curitiba. Então, eu sou formada, né, tenho toda essa formação na UFPR e hoje, né, estou trabalhando como docente da Universidade Federal de Viçosa, né, então eu tive essa trajetória saindo do Paraná, hoje me encontro, né, aqui em Minas Gerais, lecionando no curso de Engenharia Florestal também, então Engenharia Florestal, Engenharia Florestal, Engenharia Florestal e Engenharia Florestal. Eu também, estou sempre na engenharia florestal, nunca saí dessa área aí. E quando você estava aí, você se formou em 2010, então você entrou em 2005, né? 2006. 2006. E nessa época, como que era a sua turma de graduação em relação a essa proporção meninos e meninas? A minha turma, curiosamente, né, em 2006, então, no Paraná, foi a primeira turma onde teve meio a meio. Entravam 66 estudantes na época, entraram 33 meninas, 33 meninos. Então, em 2006 foi a primeira vez que isso aconteceu, né, em Curitiba. E depois da minha turma, né, no caso, começaram a ter sempre uma maioria feminina, inclusive, né, meus calouros, a maioria já era menina, mas não era aquela maioria esmagadora, né, 1, 2, 3 a mais do que o número de meninos. Então, eu lembro bem dessa questão, porque foi um marco, assim, né, os professores falavam, o departamento sempre comentava essa questão da nossa turma, por ter sido, assim, a primeira que mulheres estavam chegando, né, mais a fundo na engenharia florestal. Então, tem esse marco. Acredito que depois disso, porque como eu fiquei, né, no mestrado e doutorado ainda no mesmo departamento, né, eu sei que realmente foi tendo, né, um grande público, grande não, né, vamos dizer que foram equivalentes, né, o número entre meninas e meninos na UFPR, né, então, lembrando, né, que o curso de engenharia florestal da UFPR é um dos mais antigos que a gente tem, junto com Viçosa, né, então já é um curso também bem consolidado, e que acaba tendo um destaque, né, então muitas vezes eu também falo nesse sentido, como Curitiba é uma capital mais acessível, né, mais pessoas procuram, por exemplo, até Curitiba do que Viçosa, né, que é uma cidade mais interiorana. Então, o público realmente foi dividido já em 2006, então a gente já tinha esse mesmo número, né, de pessoas participando. E eu acredito que o corpo docente que você teve contato era muito parecido com o meu, né? Eu tive 2 professoras. E você? Então, na UFPR, eu estou tentando lembrar, além da Graciela, que era a professora, quem teve, a professora Daniela Biondi, que, né, eu acabei não comentando, mas a minha formação toda no Paraná foi devido à minha orientadora, desde a graduação, ser a mesma pessoa e que era uma mulher.
né? Então, que é uma mulher nesse caso. Então, ela era outra professora. Eu acredito, eu não sei, eu acho que tem a Gisela, eram 3, se eu não me engano. Não tinha mais do que isso, não. E que acaba sendo meio que a mesma proporção que a gente tem em Viçosa. Por exemplo, na Viçosa, hoje eu sei, tem 33 professores no departamento. Desses 33 professores, nós somos em 4 mulheres só. Né? Então, embora a graduação esteja aí equilibrando, mas o corpo docente, de fato, é bem diferente, né, pelo histórico. Né? Então, com certeza é uma questão de evolução, para daqui a pouco as pessoas que estão formando, né, estarem ingressando nas universidades, de modo geral, mas eu não fiz a porcentagem, mas 4 para um grupo de 30, né, o UFPR era a mesma coisa nesse sentido. Então, é bem pouco expressivo. Você disse, então, que, né, a sua orientadora foi aquela mãe, né? Pegou você aí desde a graduação até doutorado. Você acha que existe essa afinidade entre mulheres na hora de escolher uma orientação? Difícil a pergunta. Eu não sei se chega a ter essa questão relacionada ao gênero, vamos dizer assim. Eu acho que é muito os encontros de almas, independente do gênero nesse sentido. Né? Porque, nem eu comentei da professora Daniela, no caso, eu entrei na graduação, então, em 2006, você entra na engenharia florestal, você está descobrindo o que é engenharia florestal, né? Porque ninguém entra sabendo o que vai fazer na engenharia florestal. E aí, no que eu entrei, eu fui procurar, né, um local para fazer estágio, para ir me ocupando, né, dentro do curso, e fui em alguns laboratórios. E, de fato, aconteceu alguma coisa que eu senti que o laboratório, né, no caso, o Laboratório de Paisagismo da Universidade Federal do Paraná, né, e Ecologia da Paisagem, de modo geral, teve de todas as áreas, eu achei legal, e principalmente o acolhimento, né, então foi quem eu mais me simpatizei, das pessoas com quem eu falei. Teve alguns laboratórios que eu nem conversei com professores, foram só com, né, membros ali do laboratório em si, e nesse laboratório não, né, nesse eu fui recebida pela responsável do laboratório, que me mostrou, como todos os outros, falando o que tinha ali. Achei legal, comecei a fazer estágio, fiquei 1 ano fazendo estágio voluntário nesse laboratório, e aí, depois, né, que foi se inteirando das coisas, ela foi colaborando muito para desenvolvimento de pesquisa, eu fui ficando ali. Então, não foi uma escolha diária que eu fiz desde que eu entrei na faculdade, porque eu nem sabia, mesmo no paisagismo, eu nem sabia o que fazia. Foi realmente a pessoa, né? Então, hoje, né, a professora Daniela, no caso, me orientou na graduação, mestrado, doutorado, a gente continua fazendo trabalho juntas até hoje. Então, a gente tem essa relação, de fato, né, mãe e filha, inclusive, e profissionalmente, assim, meu exemplo, né, de profissional, a pessoa na área, né, nacionalmente falando, mais importante na área que eu estou atuando, né, então eu trabalho com arborização urbana, é a nossa referência dentro da engenharia florestal, né, então eu carrego muito isso, né, essa satisfação de ter sido orientada por ela, de ter essa relação com ela, sem dúvida, mas eu acho que foi, eu não sei dizer porque eu não tive outra experiência, né, com outros professores, né, eu não testei laboratórios, não testei áreas, foi aquela coisa que era meio que para ser mesmo, né, então desde a primeira semana de aula, eu comecei a fazer estágio lá, fiz meu mestrado, meu doutorado, e agora estou atuando na área, né, então eu devo, na verdade, tudo isso de fato, né, a essa recepção que eu tive, a essa orientação que eu tive, né, essa relação que eu construí, e esse exemplo, né, inclusive, a ser seguido, que eu estou tentando aí ao longo da minha carreira também. É muito importante mesmo esse acolhimento, né? E acredito que você faz isso também com seus alunos, né? Porque normalmente é aquele exemplo que a gente teve, a gente transmite aos nossos alunos. E, Angeline, dentro de tudo aí que você viveu, né, a área de atuação
de paisagismo, arborização urbana, a parte do conforto térmico, né, que as árvores propiciam. Em algum momento, seja na graduação ou já atuando, você lembra de ter vivido alguma situação em que o gênero foi algo determinante? Olha, eu acho também que eu tive uma vertente dentro da engenharia florestal diferenciada, né? A área por si só de arborização urbana, dentro de uma conservação da natureza, por exemplo, né, que é a área mãe, vamos dizer assim, da arborização, ela já não sofre tanto impacto, eu acho, de gênero, do que se eu trabalhasse numa outra linha, numa silvicultura, trabalhasse com colheita, né? Eu tenho colegas que trabalham nessa área que a gente sabe, né, várias situações complicadas. Então, eu já acho que dentro da engenharia florestal, a parte de conservação da natureza, ela já é mais, vamos dizer assim, aceita há muito mais tempo, né, mulheres de um modo geral. Então, eu não sinto que eu tive que desbravar alguma coisa, né? Inclusive, já mencionando, por exemplo, a minha orientadora, anos antes, já se destacando nesse cenário, vamos dizer assim. Então, eu não sinto, eu acho que muito pela minha escolha de área, eu não sinto algo nesse sentido, principalmente ainda pensando que toda a minha experiência profissional foi na academia, né, que é um ambiente completamente diferente do que você está falando, uma empresa florestal, né? Então, eu sou casada com um engenheiro florestal que trabalha numa empresa florestal, né, de celulose, e a gente vê as diferenças, a gente vê diversos problemas. Então, eu acho assim que eu não tenho um relato de alguma dificuldade muito pela minha escolha, e que talvez a minha escolha já seja, né, direcionando para uma situação que eu achava mais confortável. Agora, curioso, assim, que eu acho que eu passei, que não me prejudicou, mas que tem essa relação, é que, por exemplo, quando eu passei no concurso, né, na Universidade de Viçosa, a maior preocupação, né, do departamento, né, do pessoal em me chamar, era o fato de eu ser casada e que o meu marido morava em outro local. Então, para eles, por exemplo, assim, não era uma coisa tão simples, agora eu assumi essa vaga, né? Então, era muito medo de eu não assumir essa vaga quando eu passei no concurso, com medo disso por eu ser casada, que é uma coisa, né? Então, veja, nenhum prejuízo, nenhuma situação, mas que é uma coisa que, por exemplo, homem nenhum passa por isso, né, na hora de ser contratado em qualquer local. Então, isso não me prejudicou de jeito nenhum, não teve nenhuma questão quanto a isso, mas era uma preocupação que eu ficava, mas gente, né, por que todo esse cuidado? Então, mais uma vez, né, não me prejudicou, não teve nada nesse sentido, mas era né, recebia várias ligações, assim, mas você vai vir mesmo, vai assumir a vaga, que era uma situação, era mais difícil, eu acho, para mim, o fato de eu ir para um lugar tão longe de onde eu era habituada, né? Eu sou curitibana, então eu nasci em Curitiba mesmo, fiz toda a minha formação ali, do que o fato, né, do meu marido não ir comigo ou ir comigo. Então, que eu sei, assim, que passou, que é uma questão, assim, acho que de gênero, foi essa situação que não me prejudicou, né? Mas é curioso, né? São as questões que eu acho que eu soube lidar também com algumas questões, né, ao longo do meu desenvolvimento, da minha carreira, sem perceber, muitas vezes, essas questões de gênero, porque a gente se acostuma, não sei se acostuma, ou a gente tem uma reação, muitas vezes, né, de contornar situações. Então, eu percebo um pouco em mim isso, né, que talvez eu nunca tenha parado para pensar situações que eu passei, porque passei por cima sem entender isso. Então, essa foi uma que me chamou a atenção, mas no sentido positivo, assim, né, de marcar. Eu acredito mesmo que às vezes a gente não para pensar, né? Como esse exemplo que você deu foi muito interessante, porque se fosse realmente um homem assumindo essa vaga e a esposa dele em outro lugar, acho que não ia ter tanta preocupação.
Mas e aí você então assumiu, vamos entrar um pouquinho nessa história aí que é interessante. Você assumiu a vaga, maridão ficou longe, então você teve que conciliar várias coisas, né? O início aí de uma etapa na sua carreira diferente, né? E a questão familiar. Como que você vê isso na vida das mulheres? Esse conciliar essas múltiplas funções e tarefas. Eu acho que esse é o meu grande exemplo de tudo que eu tenho que fazer. Então, assim, eu estou em Viçosa, fez agora 4 anos. E quando, na verdade, né, esse histórico, eu estava fazendo meu doutorado, né, eu já namorava um engenheiro florestal da minha turma, que se formou comigo, tudo isso, né, e aí a gente casou, ele também era de Curitiba, né, só que ele estava trabalhando no Mato Grosso do Sul, né, em Três Lagoas. Então, quando a gente casou, a gente já estava, né, namorando à distância um pouquinho, quando a gente casou, eu fui para o Mato Grosso do Sul, né, e estava lá, na época eu estava terminando meu doutorado. Então, o que aconteceu? Eu ficava entre Curitiba, Mato Grosso do Sul, horas coletando dados, escrevendo, resolvendo as coisas, horas, né, lá em Três Lagoas. E aí, quando eu passei no concurso, né, não foi uma coisa tão simples assim, você também chegar para o seu marido e falar, estou indo para Viçosa, que fica a 1.200 quilômetros de distância daqui, né? Então, mas, né, ele sempre soube que era o que eu queria fazer, né, que eu queria ser docente, a relação pessoal bem tranquila. E aí, quando eu fui para Viçosa, né, a gente começou nessa relação à distância, e essa relação à distância continua até hoje. Então, são 4 anos que ele mora no Mato Grosso do Sul, eu moro em Viçosa, e aí, eu confesso que o peso é todo nas minhas costas de ficar indo final de semana, ficar indo feriado, ficar nesse desgaste, vamos dizer assim, logístico. Quem faz isso sou eu, né? Então, claro que tem toda a questão do jeito das pessoas, de eu, né, ser mais ativa mesmo, né? Eu acho que mulheres, de um modo geral, tendem a ser mais ativas, não conseguirem também ficar muito quieta no canto, né? Eles, de modo geral, já gostam de um descanso maior. Então, eu acho que, assim, hoje na minha vida, profissionalmente, né, em Viçosa, essa, né, uma questão, estou muito bem, né, um ambiente super bom de trabalhar, e que eu acho que me permite, então, ficar nesse desgaste, vamos dizer assim, logístico até hoje. Né? A gente tem perspectivas de voltar a morar junto em breve, né? E, inclusive, né, com uma possibilidade de ele vir, de fato, para Viçosa. Então, a gente trabalha nesse sentido, porque a gente já teve, né, nossos acordos de quando a gente casou, eu fui para o Mato Grosso do Sul, já fiz minha parte, agora está na hora de fazer parte dele, mas ainda, né, veio também pandemia, veio todas essas questões aí, mas a gente trabalha para isso, né, então é uma coisa que não está na cabeça da sociedade de modo geral, mas que a gente, no nosso relacionamento, a gente entende que é uma situação melhor ele me acompanhar, né, num futuro. Não sei quando que isso vai acontecer, mas isso vai existir. Que bom. Espero que não demore muito. O tempo voa, gente. Daqui a pouco a gente veja... Verdade. Esses 4 anos aí foi rapidinho, né? Foi. Então, Angeline, e você, possivelmente você tem contatos aí, né, dentro da sua área de atuação, né, acadêmica e profissional, você deve ter muito contato com prefeituras, né, com o pessoal que coloca a mão na massa mesmo aí na área de atuação de toda essa questão que envolve a vegetação em áreas urbanas. E você percebe uma diferença entre mulheres e homens atuando especificamente ali nas prefeituras, nas secretarias? Eu acho que tem também, principalmente na parte operacional, vamos dizer assim, do manejo da arborização, né? Então, remoção, poda, esses cuidados, né, em árvores. Eu, particularmente, né, que tem dentro da arborização, até o termo que a gente fala, né, os arboristas que fazem isso, né, de escalar em árvore para fazer essas operações, eu percebo, assim, não conheço uma mulher que faça isso,
tá? Conheço muitas mulheres que trabalham com isso, assim como eu, mas o manejo operacional, particularmente, não. Existem arboristas, mulheres certificadas, né? A gente tem várias no Brasil, de modo geral. Várias não, tem algumas, né? Arborista já é pouco, mulher ainda menos ainda. Mas existem algumas, mas não são elas, assim, por exemplo, em empresas que você tem para contratar, para fazer esse tipo de serviço, eu não conheço. Né? Então, as arboristas que eu conheço certificadas são que trabalham nas companhias de energia. Né? Então, são responsáveis, por exemplo, em gerenciar, em organizar a ação, né? Mas que a parte executiva ali não conheço realmente na área. Aí, com relação às prefeituras, eu particularmente, em Viçosa, em várias, né, áreas que eu tenho relacionamento, são muitas mulheres, de fato, porque é Secretaria do Meio Ambiente, também aquela questão relacionada. É um tipo de atividade que eu acho que já as pessoas direcionam, inclusive, muitas vezes para mulher, né, na nossa visão. Então, eu percebo nesse sentido, quando essas questões mais de mexer na motosserra, né, escalar a árvore, que também tem toda uma questão de esforço físico, né, mas que não conheço, de fato, né, então tem essa diferença nesse sentido. Então, a gente poderia até considerar que para as mulheres que se identificam com essa atividade, elas podem até procurar, né, se envolver mais, se especializar, se capacitar, porque é uma área de atuação interessante também. Dentro da ciência florestal, de modo geral, né, a parte da arborização urbana não é tão vista. É um nicho de mercado, né? Porque dentro da engenharia florestal, a gente sempre fala que não é uma área muito apreciada por engenheiros florestais, independente do gênero, e que tem esse benefício, então, né? Que eu acho que já se vê um pouquinho com essa questão da natureza, né? De conservação. Então, é um espaço que eu acho que precisa ser ocupado por engenheiros florestais e que já é muito bem visto e recebido pelas mulheres, né? Então, as meninas que estão aí formando, né, no curso, eu acho que é uma área que, se não quer também ter tanto conflito, né, que vai de cada um conseguir lidar da melhor forma possível com esses conflitos ou não, eu acho que é uma linha bem interessante, sim, de a gente trabalhar, né, de a gente conseguir atuar na nossa profissão. Angelina, então, para finalizar nossa conversa, eu queria que você, se pudesse, assim, deixar uma mensagem para as meninas que estão iniciando na engenharia florestal, uma mensagem de inspiração, algo que você gostaria de falar para as suas alunas. Eu gosto de sempre motivar, assim, pela área em si, né? Eu acho que a gente sempre tem que fazer aquilo que a gente é apaixonado por fazer mesmo, né? De estar no lugar onde se sente confortável, né? Então, dentro da engenharia florestal, existem um leque de opções, né? Então, sempre vai existir um local para se sentir confortável, seja com relação, né, ao gênero, né, seja com relação àquilo que você, de fato, vai trazer para a sociedade. Né? Então, eu acho que a gente, como ciência florestal, traz um benefício muito grande, né, para a sociedade. A nossa profissão traz um benefício muito grande, porque não é uma profissão, né, egocêntrica, a gente está trabalhando com questões aí muito maiores do que, né, nós, de modo geral. Agora, para as meninas em específico, assim, se preparem para enfrentar diversidades, né? Se preparem dificuldades, no modo geral, porque vai existir, tá? Existe o tempo todo, tem horas que é mais sutil, tem horas que você vai conseguir passar sem perceber, e isso só vai ser um aprendizado, tem horas que não, que isso vai machucar, né? Vai ferir, mas também vai servir para você evoluir, para você crescer, né, como pessoa e crescer profissionalmente. Então, assim, a área é muito rica, tá? A área é muito importante, acima de tudo, e eu acho que falta, de fato, né, nós, mulheres, assumimos mais, né, os espaços dentro dessa área,
Não vejo tanto como um conflito de não quererem que a gente ocupe, tá? Eu acho que é mais, né, as oportunidades, eu acho que é uma questão da evolução, né? Que nem eu comentei dos departamentos serem homens. Né? Se antigamente só tinham homens fazendo o curso que viraram professores, né? Eu acho que é de se esperar que eles continuem lá a partir do momento que tem a renovação. Eu sou um exemplo disso, né? Então, no caso, estou ingressando, tenho 4 anos na carreira acadêmica, né, dentro de uma universidade, e eu acho que a tendência é essa, né? Nós, mulheres, sempre, né, hoje a gente tem os números aí, estudamos mais, né, temos maior, nos preparamos mais, muitas vezes. E, principalmente dentro da academia, eu acho que isso tende a ser equilibrado, vamos dizer assim, né? Não é tão direto, então também tem isso. Dentro da ciência, dentro da academia, eu acho que tem um equilíbrio melhor. Agora, se a gente for mais para o setor produtivo, mais para, né, questão aí de empresas, se preparem para enfrentar mais dificuldades, mas não que isso vai ser um limitante para vocês, né? Porque as coisas dependem de nós, né? Então, tudo isso é uma forma de aprendizado para a gente evoluir, para a gente superar esses desafios. Que lindo. Angeline, eu agradeço muito a sua participação, suas respostas realmente foram muito enriquecedoras. Abra para o Alessandro e para a Renata, se quiserem falar alguma coisa. Só queria comentar, achei interessante a área de atuação da professora Angeline. Aqui na Rural, especificamente, é uma área que tem chamado muita atenção, porque, ultimamente, os alunos estão vindo muito de área urbana. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, a Seropédica está do lado da capital, né, no Rio de Janeiro, então vem muita gente dessa área e não estão dispostos, assim, a sair do estado ou da cidade depois que se formarem. Aí o que eu queria te perguntar é exatamente isso, se você percebe isso também, e se aqueles que têm esse desejo, talvez por uma questão familiar, de querer permanecer nos grandes centros urbanos, essa é uma opção, né, para o engenheiro florestal moderno, vamos falar assim, de poder atuar mais na cidade do que no passado, onde não existia tanta força nessa área. Sim, isso é que eu sempre falo no começo da minha disciplina, assim. A minha disciplina, né, trabalhar com arborização urbana, é a única disciplina da engenharia florestal que você escolhe a cidade que você quer trabalhar. Porque geralmente as empresas florestais estão aí em cidades variadas e você não pensa na cidade que você está indo, você está pensando na empresa que você quer e aguente a cidade que você está vivendo. Né? E dentro da engenharia florestal, no caso, trabalhando com arborização urbana, é o contrário, né? Porque você vai escolher a cidade, vai trabalhar na cidade e aquilo ali. Tem as diferenças, né, também das atividades. É uma crescente, sem dúvida, tá? Tá muito em alta nos últimos tempos da engenharia florestal, a parte da arborização urbana. Só que eu, particularmente, sinto que a gente acaba perdendo muito espaço dentro da nossa profissão nessa área. A gente divide muito a área da arborização urbana com outros profissionais, por culpa nossa, né, de não ocuparmos esse espaço. Então, eu acho que tem essa crescente, sim, e que no meu caso, assim, eu não consigo falar, independente disso, para engenharia florestal, a gente de se formar e não querer sair da cidade, né? Eu sou o exemplo, assim, saí de Curitiba, né? Vivi minha vida inteira em Curitiba, formei em Curitiba, aí fui para o Mato Grosso do Sul e agora vim parar aqui em Viçosa, né? Então é uma mudança, mas isso é muito enriquecedor. Você sair da tua zona de conforto local, gente, abrir a tua cabeça para muita coisa, assim. Então, eu falo muito isso, né? Eu fiz a parte da arborização urbana em Curitiba, que é um laboratório vivo na área, né? Então, você tem muita coisa para fazer. E aí, comecei a ir para outras áreas, assim, que não é bem assim a realidade da arborização urbana. Precisa fazer muita coisa inicial, precisa ter muito esse cuidado, assim. Então, eu acho que essa questão de não querer sair é uma das coisas também que eu insisto muito para os estudantes. Eu percebo em Viçosa muito isso, né, que as pessoas não querem ficar indo muito para longe. E, assim, tem que tentar, tem que experimentar, tem que ver, se não for bom, volta, porque é um enriquecimento muito grande
ficar aí mesclando cidade, e mesmo porque dificilmente uma cidade, por exemplo, né, Rio de Janeiro, vai comportar tantas pessoas para trabalhar com arborização urbana, né? Não é assim que funciona. Então vai ter que ir para outros locais. Não se fixa também. Engenharia florestal, a gente tem que estar no Brasil inteiro. Eu acho que tem que pensar nessa linha, assim, não ficar só na nossa zona de conforto, né, na nossa bolha. Esse foi uma indireta para Renata. Foi sem querer. Então, eu ia falar agora, Angeline, mas eu concordo com tudo que você falou. Gostaria muito de te agradecer por compartilhar esses conhecimentos, parabenizar pela sua trajetória, dizer que eu já estive em Viçosa, inclusive conversei com os professores da área de arborização urbana e paisagismo, conheci o Jardim Botânico, conheci um laboratório vivo que eles têm de infectologia, também muito bacana. E, parando para refletir agora, eu não conversei com nenhuma professora mulher da área, então eu gostaria muito de te parabenizar de verdade e te agradecer por estar nessa área, né, lá em Viçosa. Eu tenho certeza de que é um grande acréscimo ao corpo docente. Você deve ter conhecido, então, o professor Van Tuelfer. Foi o professor Van Tuelfer que ocupava essa cadeira, né, antes de mim, e aí eu entrei tem 4 anos lá. Mas tá me conhecendo, mas isso eu acho que é muito importante. Dentro da área de engenharia florestal, na arborização urbana, a gente tem como referência na área de arborização urbana uma mulher, tá? Então, a professora Daniela Bionde, que eu tô falando de Curitiba, ela já há muitos anos, ela é referência em produtividade na área, não só no Brasil, na América Latina, de modo geral, né? Então, ela é a grande referência, né? Depois vem outras pessoas, mas ela é a principal. Legal, muito bom saber disso. Obrigada. Imagina. Bom, então a gente fica por aqui, Angeline. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Alessandro, Renata. E até a próxima, hein? Eu que agradeço, pessoal. Prazer falar com vocês.